Olá, seja muito bem-vindo a mais esta aula de teologia. Nesta oportunidade nós vamos estudar sobre ciências da religião. E temos aqui alguns alunos do curso de bacharel em teologia que no decorrer da aula eles estarão comentando, participando desta aula. Então, muito bom ter vocês aqui e vamos para mais uma aula. Vamos lá, pessoal. Então, ciências da religião, vamos ver aqui a origem e vamos comentando. Este slide ele é um pouco mais conteudista por conta da disciplina, né? Então ela requer, como foi comentado lá na Meet, muitos filósofos comentando, dando as suas definições, então por isso que tem um pouco mais de escrita nesse slide. Ó, a religião tem as suas origens, algumas coisas foram pego lá da apostila, quem imprimiu quem leu vai identificar, outras coisas foram pego extras para dar um parecer mais amplo do que a apostila trouxe, porque às vezes a apostila traz ali um sentido e a gente vai buscar um pouco mais para poder trazer mais clareza. Ó, já não é de pouco tempo que as ciências têm tratado do fenômeno religioso. A ciência tem explicado esse seu equívoco pela percepção da complexidade do fenômeno religioso, que vai se expondo a cada investida dos pesquisadores na busca da compreensão racional dos mistérios da fé. Então, o objetivo dessa disciplina é buscar sistematizar, né, de forma racional o que nós chamamos de fé, o que nós entendemos por fé. Então é uma área, por isso que vai ter debates filosóficos. As ciências da religião exploram a religiosidade em suas múltiplas dimensões, sem a pretensão de defender ou questionar a validade, ou mesmo a veracidade de uma determinada dimensão religiosa. As ciências da religião procuram uma postura externa, aspirando à limpidez que caracterize a sua cientificidade. Então, quando a gente fala de ciências da religião, a gente não está falando de ciências do cristianismo, né? Então, quando a gente fala de ciência da religião, a gente não está falando de ciências para ter conhecimento de denominação A, denominação B, mas sim a religiosidade como um fenômeno do ser humano. Então, é um momento que a gente tem que sair da caixa, né? Como a gente comentou lá na nossa aula. Seja bem-vinda. Nós temos que sair da nossa caixa, daquele quadrado, porque a gente tem, cada um de nós estamos inserido no contexto religioso, nós estamos inseridos em uma mini sociedade, né? Existe a sociedade assembleiana, a sociedade Deus é Amor, a sociedade quadrangular, sociedade do nosso Senhor Jesus Cristo, sociedade presbiteriana, todas as igrejas, né? Todas as igrejas é uma mini sociedade, porque ela tem a sua maneira de agir, sua maneira de pensar, ela tem uma cultura dentro dela, né? Ela tem uma cultura que essa cultura tem suas crenças e os seus valores, cada uma tem uma visão diferente, às vezes de algum aspecto da religiosidade. Então, o objetivo, quando a gente está dentro dessa, vou colocar caixa, não no sentido pejorativo, tá? Mas quando a gente está nessa caixa da nossa igreja, a gente é formado com o pensamento, então nós passamos até a nossa cosmovisão, a nossa visão geral, nossa visão de mundo passa a ser a visão a partir daquilo que nós recebemos de ensino. Aí quando a gente entra aqui no contexto ciências da religião, a gente tem que sair e poder observar o conteúdo todo, né? Que não tem só aquela que nós estamos inseridos, mas existem diversos fenômenos, né? Expressões religiosas, e que nós, como teólogo, a primeira pergunta, né, que caiu lá na disciplina, que nós, como teólogos, nós somos um dos responsáveis por debater, discutir, estudar, entender o fenômeno religioso, a religião. Então nós temos que ter bases da ciência da religião. Inclusive essa área cresceu de uma forma
que hoje existe algumas faculdades aí que oferecem o curso de licenciatura em Ciências da Religião, né? Então, para você dar aula, tem escolas que têm ensino religioso, às vezes com uma pedagogia e uma pós-graduação em docência do ensino religioso, você consegue entrar também, mas hoje já tem uma disciplina específica chamada Licenciatura das Ciências da Religião. Por conta dessa diversidade religiosa, principalmente no Brasil, que nós encontramos, e nós temos que entender essas expressões. Como diz aqui, o objetivo dessa disciplina não é apologética. Então, apologética a gente estuda em outro lugar, né? Em outro momento. A defesa da fé, da verdadeira fé. Então, Ciências da Religião não faz apologia. O cristianismo é correto, o islamismo é errado, ou o judaísmo é correto, o cristianismo é errado. Não existe isso no cientista da religião, vamos dizer assim, né? Aquele que busca entender as religiões, ele vai procurar uma linha, que nós vamos ver as diversas linhas, para poder entender e compreender este fenômeno religioso. Então é muito importante isto para nós, teólogos, é muito importante nós termos esta cosmovisão, esta análise, porque eu tenho certeza que você tem na empresa, no serviço, na escola, algum amigo que tem outra expressão religiosa, e é bom você passar a tentar entender naquele ponto ali, ó. Tirar a espiritualidade de lado, né? Aquela espiritualização, e tentar entender o fenômeno religioso. Por que ele crê daquele jeito? Começa a fazer perguntas. Por que você crê assim? Qual que é? Daí você vai, às vezes, até estreitar a amizade ali e conhecer um pouquinho mais sobre a religião que ele professa, e assim, aí no momento certo você pode fazer apologia, né? Pode fazer apologética, né? A defesa da fé. Pode falar? Não, é isso que eu ia perguntar, mas o pastor já até respondeu, porque a ciência e a religião não está preocupada com o sobrenatural, mas é com a expressão, né, da fé. Por que esse ser humano é religioso, né? Às vezes, o que acontece para ele ter essa expressão de fé, né? Por que o ser humano, independente de onde ele está, ele tem, né, essa religiosidade? Então é isso que ele vai buscar, vai em busca. Por isso que é bem filosófico, porque estuda o homem, né? Estuda o homem, estuda a sociedade, estuda a psicologia, dependendo do caso. Porque antes de eu me converter, eu via a religião como um conjunto de regras e procedimentos de certo e de errado, que nem eu comentei lá. Uhum. E até eu queria fazer, como é o discernimento certo e errado, eu queria fazer até uma religião. Mas depois que eu me converti, que eu tive contato com o sobrenatural, eu vi que aquilo ali já é muito além do que eu estava pensando. Acaba sendo dogma, né? A religião, porque como é algo intrínseco do homem, a religião tem os seus dogmas, suas doutrinas, vamos colocar assim. Então a gente analisa nesse ponto, nesse sentido. Ser religioso até o tempo atrás criticava e dizia, não, a pessoa que tem alguma religião, ela é pequena na sua mente, né? A pessoa com baixo nível de intelectualidade. Quando se percebeu, a partir de estudos, por isso que hoje já mudou a visão sobre a religiosidade, os filósofos, os cientistas que falaram isso, já muitos foram refutados, e hoje observa que religião, como diz lá o Mário Sérgio Cortella, religião não é coisa de gente tonta, como disseram muito na filosofia, né? Simplesmente religião é coisa de gente, né? Acontece que alguns praticam ela tontamente. Então, isso. Então ele coloca dessa forma. Mas compreenderam aqui que não é uma apologética, né? Essa disciplina você não vai ter apologética. Nós não vamos comentar aqui que A é certo, B é mais certo. Na realidade, eu acho que ajuda as pessoas a respeitar os próximos, né? Sim, sim. Eu tenho uma religião cristã, mas eu tenho que respeitar o hinduísta, quem crê no Buda, quem crê... Sim. Porque é a religião dele, eu não tenho que ficar brigando, discutindo ou perseguindo ele porque ele tem aquela religião e eu acho que é errado. O islamismo, por exemplo, no meu ponto de vista é horrível, mas quem crê nele, quer que é o certo. Então a religião mostra, como a ciência da religião quer mostrar isso como um todo, né? Que ela nasce com a pessoa e que cada um tem a religião do jeito que
Ele aprendeu. Herdou, aprendeu, né? Exatamente, até ter uma revelação, né? Como foi o caso do irmão que recebeu uma revelação. Por que é importante estudar isso aqui? Até direito eclesiástico, que alguns já estudaram, né? Outros vão estudar posteriormente. Eu vi uma notícia, não sei se vocês chegaram a ver, teve um pastor, ele foi condenado a 18 anos de prisão, né? 18 anos de prisão, porque em uma das suas pregações, em uma não sei se foi evangelismo, não sei se foi no culto, não lembro o caso, eu vi isso daí. Ele incitou muito ódio contra os judeus. Então, falta de conhecimento, meu povo perece por lhe faltar. A falta de conhecimento desse pastor gerou o quê? Ele não é perseguição, né? Não é perseguição, é porque ele desrespeitou a lei. Desrespeitou a lei. Então, se torna crime. Ele não... mas a lei vai contra a palavra nesse sentido? Claro que não. Jesus se deparou com diversos tipos de crença. Dentro do seu contexto judaico ali, ele se deparou com diversos tipos de pensamentos, mas ele ensinou a verdade, né? Ele trouxe a verdade. Paulo não se deparou com diversos tipos de religiosidade? Em nenhum momento ele ataca, ele até elogia, né? Quando ele vai lá em Atenas, né? Quando ele vê aquele monte de escultura aos deuses, né? E ele vê um altar lá, o Deus desconhecido. Ele começa como o seu discurso? Seus endemoniados. Não, ele disse, vejo que vocês são muito religiosos. Vejo que vocês são... Então ele elogiou, ele soube conquistar o público, daí no momento certo ele fez a apologia. Isso que é a inteligência, né? Daquele que estuda, né, essas diversas áreas. Então ele sabe se comunicar e sabe chamar o povo para si, não afasta, né? Teve um pastor dessas igrejas que está na televisão aí, que teve que pagar 20 milhões de indenização por um pai de santo, porque foi ofendido, ele ofendeu, né, dizendo que era um demônio, sei lá. Então aí o cara entrou na justiça também com esse direito aí eclesiástico e recebeu 20 milhões de reais de indenização. Que nós às vezes temos um problema, né? Parece que a gente não compreende muito o que a palavra diz. A palavra diz pregue o evangelho. Só isso. Converter é coisa com o Espírito Santo, é com Jesus. Juízo é coisa com Deus, né? Deus é o juiz, a Bíblia fala. A gente fala para nós não querer ser juiz do nosso irmão, do nosso próximo, né? Então deixa essa parte com Jesus. Quem prega o evangelho não tem problema, né? Aqui no Brasil, né? Claro que tem outros lugares aí quem prega o evangelho é perseguido, tem essas outras coisas, mas na nossa cultura é só pregar o evangelho. A gente vê, às vezes a gente vai ouvir uns pregadores, o cara fala tanta coisa boa da palavra para se falar, o camarada desvirtua, começa a atacar, fica nesse ataque, porque lhe falta conhecimento. Então, graças a Deus que vocês estão aqui buscando, esmerando-se para aprender. Não é fácil, mas o resultado ele é muito bom, ele é muito maravilhoso. Vamos ver os passos do estudo dentro das ciências da religião. Iniciar como uma conceituação científica do termo religião para você poder compreender. Sempre é bom você ter o conceito das palavras. Quando você vai estudar qualquer tipo de assunto, é você tentar entender o conceito, né? Conceituar, definir os termos é sempre muito importante. Aí conhecer o desenvolvimento da história de uma disciplina é muito importante para a compreensão de sua trajetória, a inocência dos primeiros tempos, os primeiros estudos, seus resultados, até a sua emancipação e como se movimenta no meio acadêmico contemporaneamente. Como a gente falou lá na aula também, que se você passar a se interessar melhor por uma área dentro da teologia, no caso ciências da religião, procura se esmerar, procura livros. Os assuntos que eu achava interessante, quando eu aparecia na faculdade, assim, eu ia lá, buscava livros, buscava entender, procurava conhecer, para poder ter uma base, né? Então, a teologia ela é muito ampla. Você pode seguir aí o caminho que você desejar, né? O interessante do teólogo é isso, né? É ter essa visão, essa cosmovisão, essa visão geral de todas as disciplinas que envolve a teologia, mas você pode ser especialista dentro de uma área também. Por fim, aprofundar nos estudos, pesquisando e analisando os modelos de abordagem, investigação do fenômeno religioso, o naturalismo de Max Miller, o animismo de
Taylor, e a magia, né, de Fraser, né, como as principais teorias essencialistas. Então, observa que a gente olha magia ali, opa, já não quero ler, sou crente. Não, procura entender o conceito que ele trouxe dentro do contexto religião, ciências da religião, para você compreender como que foi o desenvolvimento dessa disciplina, certo? Não tem nada a ver com aquilo que nós cremos no particular, né? É a investigação acadêmica, é se tornar, ter essa mente acadêmica, ter essa mente inquiridora, ter essa mente investigativa. A partir do momento que você tem isso, você já caminhou aí 50%, né? Do que aqueles que só querem receber, né? Só querem ouvir. Quando você tem essa mente que quer buscar respostas, é muito importante. Aí nós, da escola um pouquinho, eu não sou tão idoso, mas eu peguei o evangelho de um tempo assim que você não podia questionar nada, né? Ó, só ouve o que o pastor fala e obedece, porque essa é a vontade de Deus para a tua vida, né? Mas é um erro bíblico, né? Deus nunca repreendeu lá. Pega o Antigo Testamento, você nunca vai ver uma repreensão de Deus quando alguém o questiona, quando alguém pergunta. O livro de Jonas é o livro que mais tem perguntas na Bíblia. A Bíblia tem cerca de 2.000 e poucas perguntas. Então Jesus sempre quando questionavam ele faça de mim, repreendia. Não, ele sempre responde. Então Deus, ele responde aos nossos questionamentos. O que a gente não pode ser é cético, né? Ele que não crê em nada, né? Duvida de tudo. E isso não é bom. Agora, ser inquiridor, pesquisar, perguntar, questionar, analisar, procurar ver todos os ângulos, todos os prismas, né, de um assunto, isso com certeza vai te render muito conhecimento. Você observa Lucas, né? Lucas ele diz assim no seu evangelho: eu investiguei para colocar as coisas para vos escrever ordenadamente. Então ele foi inquirir, ele foi lá, perguntou para Maria, perguntou para todo mundo que estava vivo sobre os eventos do nascimento de Jesus, para poder descrever, sobre os eventos do ministério de Jesus, porque Lucas não andou com Jesus, sobre o evento da sua morte, da sua ressurreição, e ele traz uma análise muito cronológica corretamente, né? Então o livro de Lucas, ele é cronologicamente os fatos que Jesus realizou desde o princípio, desde o nascimento até a sua ressurreição e assunção. Né? Assunção ele nem coloca, né? Ele coloca em Atos. Né? Fenomenologia da religião. Então está falando do pensamento fenomenológico, procura explorar o que a religião tem de singularidade, sua dimensão sagrada, que comporta algo de não racional e que distingue de qualquer outro fenômeno, seja social, político, econômico. A fenomenologia procura mostrar que o ser humano vive simultaneamente em dois espaços de existência, o profano e o sagrado. Então, estudos fenomenológicos passaram a observar isso, né? Porque eles pensavam até então que o iluminismo lá surgiu, depois a gente vai comentar mais, né? Aí todos os escritos e pensamentos dos teóricos, né, dos filósofos, era contra a religião, era contra Deus, na sua grande maioria, né? A não ser aqueles que tinham base cristã. Perseguindo, porque acharam que era uma imposição, por causa da cultura, do tempo, acharam que era uma imposição para dominar as pessoas. Mas quando passa o tempo, começaram a observar, e na verdade, toda área de autoridade você pode ter domínio, né? A religião é uma. Eu posso ter o domínio sobre os outros, causando medo, provocando essa dependência de mim, tá? Porque é uma área de autoridade, né? É uma área que tem autoridade. Política é outra área, né? Que envolve a autoridade. A política, os políticos podem manipular e fazer as pessoas dependentes deles? Podem, né? Os que nós temos aí tanto... Né? Exatamente, porque viram que é uma área que tem poder, né? De influência, de influenciar, de convencer. Exatamente. Então, o econômico também, né? Quem tem poder econômico, ele
mantém aquele que tem menos na sua dependência para que ele tenha os subordinados, né? Então, a religião, infelizmente, existe também nas religiões, inclusive na cristã, porém, qual que é o fruto do Espírito? É o domínio, das virtudes do fruto do Espírito é o domínio do outro? É dominar o outro? É o domínio próprio, né? Então, dominar o outro é uma corrupção que o ser humano se corrompe e acaba se impondo sobre o outro, né? E não dominando a si. E é um dos instintos do homem também, né? O domínio é um dos instintos do homem. Exatamente. Não, eu ia falar aquela hora ali, porque ali dentro do sindicato nosso ali, muitas vezes o presidente, que é político, ele criava um problema psicológico, não existia, mas ele dizia que tinha um problema grande contra o sindicato, perto da eleição. Se você não votasse no cidadão, se você votasse nele, ele ia conseguir resolver esse problema lá em Brasília. Aí todo mundo votava naquele cidadão lá para representar a gente, para poder... Só que o problema não existia. Eles usam o termo assim, colocar o voto no meio da sala. Certo? Então, Exatamente, eles criam, né, para ter essa dependência, para poder manipular, né? Uma dependência psicológica, e você com medo de perder o emprego, qualquer coisa lá, você vai votar para resolver o problema. Exatamente. Então, aí quando desenvolve os estudos começa a analisar, principalmente a antropologia, né? Começou a estudar os homens nas suas diferentes culturas e perceberam que a religiosidade está intrínseca ao ser humano. O ser humano é um ser religioso, independente da civilização. Ele pode estar na cidade mais tecnológica existente, ou pode estar lá na selvageria, né? Travou aí? Pode estar na selvageria lá de uma aldeia tribal, onde nunca teve contato com nenhum tipo de civilização, mas eles também expressam a fé em algo. Então, a partir disso, passaram a observar que é um fenômeno, a religiosidade é um fenômeno. Então, o estudo da fenomenologia, dentro da filosofia, estuda também isso daí, passaram a desenvolver esta linha de pensamento, a fenomenologia da religião. Hoje está criando muito, né? Por exemplo, até um tempo atrás, quando eu fiz minha primeira especialização em aconselhamento pastoral, eu fiz o aconselhamento psicoteológico, né? Que é psicologia e teologia, juntar. Aí eu observei lá que tinha muita contrariedade, né? Muitas pessoas não gostavam dessa junção por conta de alguns teóricos da psicologia serem totalmente depravados, né, ou esotéricos. Então tinha essa restrição. Porém, quando você junta essas disciplinas, você tem como filtrar e ver as linhas de pensamento boa. Aí com isso vai surgindo, né? Surge a fenomenologia da religião, uma das recentes que nós estudamos, psicologia da religião, né, que estudamos, também é uma área ainda pouco explorada, né? Está ascendente, está crescente aí. E é uma sugestão aí para TCC também de vocês aí, né? Se gostarem dessa área, quem gosta de psicologia, né? É uma área interessante, legal. Porque ele vai entender agora, ciência da religião vai buscar o fenômeno religioso, vai querer ter conhecimento sobre a religiosidade nos seus amplos aspectos, seus mais diversos aspectos, seja antropológico, sociológico, psicológico, seja qual for. Agora tem uma que estuda a religião só a partir do comportamento, né? Do comportamento do homem. Então, aí ele vai juntar com a psicologia. A igreja de Londrina que frequentava, a presbiteriana, ela tinha clínica lá de psicologia, psiquiatra, porque ela tratava de drogado. E daí a irmã foi lá tratar com a psicóloga, porque o marido tinha sido infiel. A psicóloga respondeu para ela: você vai lá e faz a mesma coisa, né? Pra você tirar essa tua cabeça. Foi me passou para acabar com a clínica. Não, aí tem... A ver com a... Sim, não, mas aí tem pessoas radicais, exatamente, por falta do quê? Por falta de conhecimento. Se ela fosse a pessoa que já tivesse, que talvez nessa época ainda não exploravam esse tipo de conhecimento, e sim mais o conhecimento secular, né?
Agora, se ela fosse uma pessoa hoje, até essa é a questão, né? Mas por que o psicólogo vai querer estudar essa área de psicologia da religião? Para ele ter um pouco de conhecimento e percepção do que é a religião, para ter esse tato, né? De não infringir, não ultrapassar os limites da fé da pessoa, da crença, né? Que a pessoa, ela professa. Então, falta muito isso, porque tem a maioria das pessoas, o que acontece? A pessoa vai lá, estuda, faz 4, 5 anos de faculdade, aí ela sai com o título, ela vai realizar, não todas, né, mas a boa parte assim, vai realizar os seus atendimentos, ou seja, em qualquer área que ela formou. E daí tá, aquilo que ela aprendeu, ela acha por suficiente e não busca aprimorar, né? Isso acontece muito também no meio teológico, tá? A pessoa vai lá, recebe, conclui, formei, sou bacharel em teologia. Mas para de estudar, para de pesquisar, fica ali naquela caixinha e a tendência é o quê? É o conhecimento ampliar e se eu ficar só ali naquela caixinha, o que acontece? Até um tempo eu tenho um conhecimento bom. Que até um tempo eu sou o cara que estudou, sou o camarada que aprofundou os estudos, as pessoas vão me ver como referência, só que o conhecimento em volta começa a ampliar, de uma tal forma que eu vou ficar quase que obsoleto, né? Porque quando eu for falar alguma coisa, ficou para o passado, já existe outro conhecimento mais aprimorado, mais elaborado, que eu não detenho porque eu fiquei ali, com o meu diploma. Fiquei ali, confiei no meu diploma, né? Então é o que a gente fala, continua estudando. Eu conheço vários dos meus amigos que formaram ali com a gente. Pararam. Hoje você vê que não tem um bom conhecimento bíblico, teológico, tem aquele conhecimento que sempre teve, não desenvolveram. Então é isso que eu falo de quando você desenvolve aquele senso crítico, aquela mente inquiridora de sempre pesquisar, sempre olhar uma nova linha, né, de pensamento, uma nova área, como que eles pensam, por que eles pensam assim, porque aí você tem como ampliar o teu conhecimento, tá certo? Então isso é muito importante. Principalmente para aquele que detém o título de teólogo, né? O termo religião tem suas raízes na palavra latina. Então, uma das primeiras definições, né, antes da mais famosa, que é religare, é religio, que descreve atuação com consideração ou observância cuidadosa no serviço cultico. Então, o que é? Aquela consideração no sentido de reverência, né? Atuação com consideração, com reverência, observância cuidadosa em relação a culto, em relação à liturgia, até na apostila tem lá alguma coisa assim, né? Na apostila que está na plataforma, né? Então é muito importante essa primeira definição aqui, né? Para os romanos significava exatidão ritual, um desempenho exato no ato religioso. Cícero fez uso do termo referindo-se à sequência correta nos atos do culto, no serviço de adoração a determinado deus ou deuses, né? Assim, religio, no contexto latino, está para ortopraxia e não caracteriza ortodoxia. Então, ortopraxia, o que é ortopraxia? O que é ortodoxia? Pode explicar isso. Silêncio. Eu ia falar igual um camarada, eu quase falei na aula prática ali também da graduação que eu faço, né? Tem um camarada, ele era mais liso que bagre ensaboado em banheira, né? Ele bem assim, quando eu perguntava para ele alguma coisa, fala alguma coisa sobre esse assunto. Eu poderia até falar, mas se eu falasse, eu ia demorar 40 minutos. Então eu vou deixar para você, professor, falar. Não ia ter que, para poder dar a definição, ia precisar de 40 minutos, 1 hora para explicar tudo isso daí. Então, explique aí, professor. Só para fugir, né? Então, ortopraxia está falando da prática correta, né? A prática correta. Ortodoxia é a crença correta. Então, o termo religio, nesse sentido, ele busca definir a prática correta ali, com exatidão ritualística, né?
Então, ó, tem que realizar esse exato ritual, porque se não realizar, a divindade não manifesta. Não agrada a Deus ou deuses, né? Mas é o caso dos ortodoxos? Então, daí por isso que ele diz aqui, ó, que religio não está dizendo de uma prática correta. Ele não tem, ele não caracteriza a ortodoxia, e sim a ortopraxia. A prática correta seria a ortodoxia. A crença correta, a maneira de ver correta seria a ortodoxia. É por isso que... ortodoxo lá, Então, é isso aí. Católicos, né? Correto, é. Então, católicos eles colocam esse título porque eles consideram o quê? Aqueles que têm a verdadeira, né, para crença deixada dos tempos lá antes de Constantino, né? Seria a católica ortodoxa. Fica a igreja grega, né? Ficou no oriental, né? Como ficou no Oriente, eles colocam como tendo essa base original, porque saiu dali, né? Saiu da Judéia e ficou na região oriental o evangelho. Então, por isso que eles colocam esse título de ortodoxo, né? Já a ocidental, católica romana, teve o seu envolvimento com essa influência romana. Existe também judeus, né? Você vai ver judeus ortodoxos. Judeu, quando fala judeu, existe milhares de tipos de judeus, né? Só exagerando, é claro, né? Mas existe o judeu messiânico, existe o judeu nazareno, que difere do messiânico. Ambos creem em Jesus, mas diferem nas suas crenças. Então hoje não existe, quando fala de judeu messiânico, não, é um termo que só alguns são, outros não são messiânicos, outros são nazarenos. Existe o judeu ortodoxo, existe o judeu ultra-ortodoxo, né? Ultra-ortodoxo. Existe o judeu que ele é mais moderno, né? O judeu mais moderno, mais liberal. Ele é religioso, mas ele tem uma visão mais liberal. Então, existem diversos tipos de judaísmo. Oi? Então, esses são os messiânicos e os nazarenos. Os messiânicos e nazarenos, eles creem em Cristo, só que tem diferença da maneira de crer também. Eu vi uma reportagem lá numa que foi lá para a Judéia e perguntando sobre judaísmo para muitas pessoas lá, tanto moças como rapazes. Eles são que nem os caras aqui, ó. Eles são judeus de sangue, mas de religião não dão nem aí. Tem o judeu pela nacionalidade, né? Sem a religiosidade. Por exemplo, tem muitos judeus ateus. Tem muitos judeus ateus que não creem em Deus. Os caras têm um livro, muitos livros, né? Porque eles são o judeu é interessante, ele estuda muito. Então, por exemplo, se a gente for falar, não existe, só que aquilo eles pegam por causa do termo, pegam um lado, mas não existe ortopraxia sem ortodoxia. Sem uma crença correta, a prática também será incorreta, né? Mas o termo ele define só isso, né? Por exemplo, existia uma ortopraxia no culto judaico, né? Eles tinham que colocar todas as peças lá do tabernáculo na posição correta. Eles tinham que fazer todo aquele caminho, né? O sacerdote, fazer toda aquela observância. Então existia, se não fizesse corretamente, os pecados não seriam expiados. O sumo sacerdote, uma vez ao ano, tinha que fazer todo aquele ritual de entrar no Santíssimo. Ele não poderia ter dormido, ele não poderia na noite anterior, porque se ele tivesse um sonho profano, ele morreria. Então ele teria que estar numa santidade extrema, né? Uma santidade altíssima para poder entrar na presença de Deus e realizar a expiação. Tinha que passar pelo altar de sacrifício, tinha que passar pelo altar de ouro e tinha que chegar até a Arca da Aliança derramando sangue, colocando nos lugares certos para que fosse aceito o sacrifício. Então é o que é? A ortopraxia. Teria que ter uma ortopraxia. Muito, nesse termo, se aplica religio, conforme aqui Cícero, se aplica religio no contexto judaico também, né?
Tá certo? Então, mais um conceito para nós aqui, ó. Sem ortodoxia, sem um conhecimento e uma crença correta, sem a verdade, não poderemos praticar, viver, também ter uma prática correta, né? Então, a ortopraxia depende da ortodoxia. Ó, Agostinho, vamos ver o que é a religião segundo Agostinho. Ó, fez uso da definição de lactântio, que derivou o termo religare, ligar, amarrar, ligar de novo, ligar de volta, levar de volta, para descrever religio vera, a verdadeira religião, incumbida de reconciliar a alma que se desvencilhou de Deus. Este é o sentido mais comum no termo nos ambientes cristãos. Então, quando a gente lembra de religião, na maioria das vezes, se você perguntar assim para alguém, ó, defina a religião, ele vai dizer, vem do latim que religare, quer dizer ligar novamente. Por isso que ele diz aqui, ó, que nos ambientes cristãos é o conceito mais usado. Talvez o outro você não conhecia ainda. Mas é um conceito correto também, é um conceito de ligar, religar, né? Religare, né? Religar novamente. E quem fez isso foi Cristo, né? Cristo fez, por isso que a verdade está nele, porque ele nos reconciliou com Deus. Mas agora no sentido que nós comentamos lá na aula, quem estava no Meet vai responder. Quem não estava também pode responder, né? Por quê? Porque às vezes você ouviu isso, às vezes a gente já comentou em outras aulas. Como que surge a religião? Né? Como que surgiu a religião no ser humano? Sim, num sentido amplo da história. Vai precisar dos 40 minutos para explicar? Da homem vê um fenômeno. Ele vê que esse fenômeno tem influência sobre a vida dele. O que ele vai fazer? Ele vai... Não, mas o que ele vai ter? Por exemplo, ele vê lá que o Sol, ele depende do Sol. O Sol tem uma influência na sua vida. Ele depende... O homem primitivo, né? Não estou falando o homem atual, o homem primitivo. Ele vê a Lua tem influência nos mares, nas marés, tem influência na mulher. O ciclo da Lua é o ciclo da mulher. De 21, 28 dias, né? O ciclo do homem é o ciclo do Sol. 30 dias, 31 dias. Por isso que Salomão fala, o homem debaixo do Sol. Que o Sol tem influência sobre a vida do homem. A Lua tem influência sobre a vida da mulher. Porque o Sol tem... Ele aparece pronto, a Lua tem 4 fases. Então, por isso que a complexidade é maior, né? Tem que entender os tempos e as estações. Então, o que ele vai fazer? Ele vai sentir medo disto. Ele vai tentar agradar. Então a religião surge do medo do homem. Ele vê um trovão. Esse trovão sai um raio muito forte e acaba com a floresta ali. O que ele vai fazer? Ele vai reverenciar, ele vai sentir medo, vai trazer ofertas. Ele vê que ele depende da chuva, né? Ele depende da chuva, então ele vai, de alguma forma, ele vai reverenciar. Ele depende. Isso é o homem afastado de Deus, é o homem lá primitivo. Foi se afastando. Na natureza, né? Isso. Eles, na verdade, estudou ali, agora que eu liguei a sua pergunta com a situação. Depois, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma imagem para esse Deus. Né? Aí tem, nas diversas culturas, você vai ver o Deus Sol, a deusa Lua, né? Você vai ver você vai ver diversa expressão. Representava o Deus Sol, né? Deus, se não me engano, Anubis, né? Então era representante, era um representante maior, né? De Deus, Faraó. Daí tem, né? Se você for na Suméria, você vai ver as diversidades de deuses. Se você for na região cananeia, a Suméria e a Cananeia ali teve muita influência, né?
dentro desta questão. Aí por isso que você vai encontrar na Bíblia ali o povo de Deus. O povo de Deus não era para ser monoteísta? Deus não se revelou? Não ouviram lá? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Errad. Ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. É único. O que era para eles entenderem? Monoteísmo. Um só Deus, mas eles não entenderam. Você sabia que o povo de Israel, eles não foram, até o cativeiro babilônico, eles não foram monoteístas. Eles foram enoteísta, com H no início. Enoteísta, que é o quê? O que é? Qual que é a diferença do politeísmo e enoteísta? Vamos falar do desenvolvimento do homem. O homem, a princípio, era monoteísta, porque Deus criou. Então o homem vivia, por mais que pecou o homem, mas ele tinha essa concepção do único Deus, os descendentes de Adão. Mas conforme o tempo foi avançando, e antes do dilúvio ainda há registro de algumas lideranças, lá, algum daqueles nomes, agora não lembro qual, ele instituir adoração a outros deuses, antes do dilúvio. Por isso que a maldade, a Bíblia fala que a maldade do homem estava muito grande, porque eles criaram, antes do dilúvio, eles já criaram deuses. Não queriam obedecer a Deus. Aí Deus traz o dilúvio, a humanidade restaura ali, daqui a pouco vai, que chega uma geração de Cã, vai chegar um e dizer, não queremos esse negócio de Deus também não, queremos de obedecer a Deus não, seguir o jeito dele não, vamos construir uma arca, uma torre, para que se ele tentar destruir de novo, nós estamos preparados, ninguém vai ser. E vamos criar o nosso sistema. Por isso que diz que o povo tinha uma só fala, né? Um só pensamento. E se eles se unissem para ir totalmente contrário a Deus, a verdade, com o tempo, seria perdida. Então, eles criam ali. Aí ali eles tentam se conectar, é uma forma de tentar se religar a Deus, né? É uma forma de religiosidade, mas é se religar a Deus de forma independente, sem depender dele. Para essa conexão. Então, é a independência, é o pecado de Adão, né? O pecado de Adão foi querer declarar a independência. Não, vou comer essa árvore, eu vou criar minhas leis porque eu serei como Deus. Então, aí veio a confusão, né? Ninguém se entendeu, houve uma mudança ali, é interessante. Se eu sou, por exemplo, se eu construir esse celular aqui, eu abrir ele, eu consigo mudar a configuração total dele? Eu que criei. Eu posso mudar, né? Eu posso transformar, eu posso colocar aqui algum dispositivo para ter mais memória, para ter mais... Porque eu sei todo o mecanismo dele. Né? Sei lá, você no TI, né? Você não por entender, você não muda totalmente a... não, vou fazer aqui, melhora o sistema. Então o que Deus fez? Deus mexeu na biologia do homem. Então, entrando naquela questão lá que foi comentada no Meet lá da adaptação que o homem sofre por estar na Europa, por estar... Quem que fez isso? Deus fez isso. Deus não confundiu a língua, porque idioma se aprende, né? Agora a cultura se herda. Então, olha só, Deus colocou as culturas dentro do homem. Daí cada homem procurou, cada família procuraram o melhor lugar para viver. Então ali que Deus mudou, porque até então não existia, até então a gente não tinha, na história a gente não tinha conceito de negros, brancos, né? Nós não sabemos como que o homem era antes dessa mudança, antes dessa diversificação. Daí que a ciência natural aí coloca aí que houve milhões de anos, né? O homem saiu da ameba, né? Se transformou. Então não é só o macaco, né? Tem uma teoria que é pior ainda, né? Que o homem veio da ameba, né? E daí foi mudando, multiplicando, aí chegou uma hora ele cansou de viver na água, vou viver na terra, vou criar uma perna aqui, vou viver na terra e vou rastejar, né? Cansei de rastejar aqui, vou ficar de pé agora. Cansei de ficar de pé, vou virar me transformar... É o princípio da evolução, que é assim mesmo, até virar macaco e chegou um momento que, agora cansei de ser macaco, ficar fazendo macacagem, vou começar a pensar. Então, basicamente, claro que como teoria e no campo acadêmico vale a discussão. Porém, eu estou trazendo um ponto bíblico aqui para você ter base para dizer.
como surgiu tantas culturas. Deus, ele não simplesmente confundiu as línguas. Deus, ele mexeu na biologia do homem. Deus, ele mudou o DNA do homem naquele momento. Transformou. Aí, a partir dali, as gerações passaram a ter características diferentes, que já não dava para viver mais junto. Não tinha como viver junto, porque eles eram diferentes no seu modo de pensar. Então, eles herdaram de Deus a multicultura. Então, Deus aculturou ali todos. Aí, alguns ficaram naquela região mesmo, outros começaram a... chegaram, foram para as Américas, né? Outros foram para as ilhas, conforme acharam o lugar adequado. Não teve as duas tribos de Israel dizendo, essa terra é muito boa, Moisés, deixa nós aqui quando nós tomarmos a terra de Jericó, deixa nós aqui para além do Jordão, porque nós gostamos dessa terra, porque ela é boa, tem pastagem para os nossos gados, eles eram pastores. Aí Moisés ficou irado com eles, depois Josué também ficou bravo com eles, quando entrou realmente na terra, mas eles se comprometeram em obedecer tudo. Mas porque eles acharam aquele lugar adequado, assim foi o homem. O homem foi buscando um lugar adequado para ele. E ele tinha nele uma propensão à adoração, porque qual que foi o objetivo lá da torre? Querer se conectar a Deus. Só que como foi confundido, cada um passou a tentar se conectar com Deus da maneira que achava que era o correto. Aí Deus se revela, né? Deus se revela não só a Israel, Deus se revela a toda a humanidade. E deu oportunidade a toda a humanidade. Só que não está registrado, né? Porque se a Bíblia não registrasse tudo, aí faltaria, nós já não conseguimos estudar o quanto ela tem. Imagina se a Bíblia registrasse ponto a ponto. Aí sim que nós não teríamos condição de entendê-la, seria muito complexa. Mas Deus se revela. Só que a uma nação Deus se revela pessoalmente. Deus tem a sua forma. Tem até um livro que trata esse assunto, né? É o Fator Melquisedeque. Ele trata esse assunto. Você pode ver, Melquisedeque servia a Deus. E era cananeu. Vivia lá no monte de... Todas as nações em volta ali serviam a Deus. Mas Melquisedeque servia a Deus. Olha que interessante. Então Deus se revelou, né? Deus não está se revelando lá a muitos refugiados que não tiveram contato com alguém pregando o Evangelho, simplesmente eles têm sonhos e passam a se converter, porque Deus tem as suas maneiras de trabalhar, certo? Deus não está preso, como eu falei, Deus não está na nossa caixa, né? Nós que ficamos na caixa, mas Deus não está na nossa caixa, né? Somente, Deus tem a sua maneira. Então, assim que surge a religião, do medo do homem. Aí depois vai ter fins didáticos também, por exemplo, a mitologia. A mitologia, ela surgiu com um fim didático também. Como os pais não sabiam explicar alguns fenômenos, eles criaram os mitos, né? Eles criaram, isso daí é um deus, tá vendo? Que rolou lá uma pedra gigantesca daquele monte. Se foi os deuses que... Foi o Deus tal. Fim didático. Como que forma as grandes ressacas, ondas. Não, tem um Deus lá, Poseidon, que cuida, é ele que... Então, a princípio, ela tinha um fim didático, um fim de ensinar o mistério do cosmos. Então, é uma teologia primitiva. Então, geralmente tendem a dizer que a filosofia é a mãe da teologia, né? Mas na realidade é o contrário. A teologia que é a mãe da filosofia. Porque o primeiro pensamento grego era em volta de Deus. Teologia, mitos. Aí depois, com o passar do tempo, esses seres, né, que eles criaram para fim de didatizar, passaram a ter essa característica de reverência, essa admiração daqueles que ouviram as histórias. E, consequentemente, eles passam como o homem tem esse senso, como o homem tem dentro de si a religiosidade, ele passou a adorar esses seres. Aí começa rituais em volta daquele Deus, começa a adoração, começa a reverência. Aí chega um momento que aqueles fenômenos que a mitologia explicava ficaram obsoletos, porque veio
Homens que passaram a pensar e mostrar que não era daquela forma que eles falaram, né? Era outra forma o funcionamento, né? Aí tem os filósofos pré-socráticos, e tem os pós-socráticos. Pré-socrático a gente já entende, é menor, né? Pequeno, né? Porque Sócrates que é o cara, né? Só os caras depois de Sócrates que passaram a entender melhor. Mas não. Aí que entra a ciência, porque não é o Deus, foi um terremoto que deu lá e... Isso. Exatamente. Aí sim entra a ciência com a religião. Exatamente. Pré-socráticos por quê? Porque antes de Sócrates o homem pensava mais na questão do universo. Como que o universo se formou? Como que foi o cosmos? Como que Deus foi? Ele buscava entender a origem do universo. Ele não se preocupava em pensar o homem. Aí a partir de Sócrates passa a pensar sobre o homem. Com a famosa frase, né, que ele recebe do oráculo, né? Conhece-te a ti mesmo. Então, a partir de Sócrates, o homem passa a ser um centro do pensamento filosófico e começa a criar as linhas filosóficas. Então, a mitologia ficou obsoleta, por quê? Porque veio argumentos melhores. Vieram argumentos melhores. E os filósofos foram pessoas interessantes, que pensaram muito sobre Deus também. Sabe o que Platão disse? 400 anos antes de Cristo, Platão disse assim, para o homem conhecer Deus, é necessário Deus vir à terra, ensinar o seu caminho para o homem, e então o homem seguirá o caminho de Deus. Parece profeta, né? Parece que ele profetizou, né? Mas não, ele fala isso no contexto. É impossível o homem seguir o caminho de Deus, né? Se o próprio Deus não vir e ensinar esse caminho. E é o que aconteceu, né? E o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Então ensinou e disse, agora sigam-me, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então olha que interessante, se você lapidar no pensamento filosófico, tem muitas preciosidades, muita coisa interessante para se estudar, certo? Daí o homem passa a pensar mais. Daí vem Platão, vem Aristóteles, né? Vem os seus discípulos e aí tem as três correntes, né? Mais Platão e Aristóteles, né? Porque Sócrates não deixou nada escrito, né? O que tem de escrito é o que Platão escreve, né? Vamos lá continuar, então isso aí é um desenvolvimento histórico. Nada é facilitado quando se avalia a correspondência do termo contextos em contextos históricos culturais, distinto do universo ocidental cristão. Então, o que ele diz aqui? Que é difícil realmente você entender quando você sai, né? Você tem que buscar, quando você quer aprender algo, você tem que tirar os filtros, né? Os filtros a gente coloca lá para ficar mais bonito, né? No Facebook, no Instagram. Mas todo mundo te conhece pelo filtro. Quando você aparece na rua, ninguém te conhece. Sou eu lá do Instagram, mas você. Tem certeza? Tem que ter uma piadinha, né? Tá explicado porque as pessoas não somem, né? Porque não reconhecem mais, né? Porque é tanto filtro que tem no Instagram que não reconhece mais na rua. Então, só contextualizando, no âmbito acadêmico, quando você quer conhecer algo, você tem que tirar um pouco desse filtro, senão você fica preso. Você estuda com aquele filtro e a tua mente automaticamente vai ter a tendência de interpretar por causa do filtro. Então a gente nós como teólogos, na condição de teólogos, temos que tentar deixar os filtros de lado para entender. No ambiente islâmico, a palavra árabe din deriva da raiz semítica dana. Semítica. Alguém lembra aí o que significa semítica, língua semítica? Vem de semitas, né? E semitas vem de quem? Semitas vem de filho de Noé, que os 100. Eu estava lendo lá sobre a descendência. 100 foi habitar na Ásia, Cã foi habitar na África, diziam até que o problema da marca na pele dele era negra, por isso que os negros geraram, e Jafé habitou a Europa, nós somos descendentes de Jafé. E os semitas são descendentes de Sem, e os africanos... Ali tem 3 mundos, né?
Primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo, né? Os descendentes de Cã são o terceiro mundo, né? Porque é servo dos servos, né? Serve a Jafé e serve a Sem. Né? E foi até amaldiçoado por Noé. Isso. Então, para ele servir, né? Ele serviria. Sem seria o detentor das tendas, né? Aquele que teria poder construtor. E esse foi o que Deus escolheu, né? Aí deriva a palavra semita, né? Então toda a língua semita é dos descendentes de Sem. Aí tem o primeiro mundo, que é o de Jafé, né? Que tem o poder aquisitivo para habitar nas tendas de Sem, para comprar as tendas, né? Trabalho. Então, se nós olhar para o primeiro, segundo, terceiro mundo, né? Mas isso aí foi tirado de onde? Oi? Isso é um conceito, né? É um conceito a partir das bênçãos e maldição que Noé lança. É bíblico isso aí? A partir, por exemplo, se você analisar, quem serve mais? Os países que mais são servos, eles são considerados o quê? Primeiro, segundo, terceiro mundo? Os que servem? Os que trabalho servil. Pegava 10 escravos lá e Exatamente. Então, por isso, terceiro mundo. O Brasil está ali também. Porque antes a África e a Europa estava... Até essa divisão, biblicamente, essa divisão dos continentes vai surgir ali na Torre de Babel. Tem um cientista de linha adventista que eles colocam que a divisão foi... Eles explicam os fatores a partir da ciência, não a partir de fé. A partir da ciência eles explicam, dizendo que a divisão dos continentes foi no dilúvio. Mas o dilúvio ele apenas propiciou, né? Mas ele não fez o trabalho completo. A geologia muda muito a partir do dilúvio. Clima, tudo muda a partir do dilúvio. Porém, na torre ali, foi quando Deus dividiu a terra. Como que eu sei, né? Como que eu sei? Existe um filho, agora não lembro de qual geração, acho que é de Sem, não sei se é de Sem ou de Jafé, que se chama Peleg. E diz lá por que foi dado o nome de Peleg. Peleg chamou-se assim porque no dia do seu nascimento Deus dividiu a terra. Então, essa divisão é literal, divisão de terra. Porque quando houve o dilúvio, houve também o dilúvio não. Quando houve a destruição da Torre de Babel, né? Houve um grande terremoto, né? Para espalhar as pessoas, né? Então ali que Deus separou a terra. Por isso que a ciência vai dizer de milhões e milhões de anos, porque segundo os estudos científicos, o continente anda aí a nem um milésimo, né? Um centímetro por ano. Então, fizeram a contagem a partir da distância que há e fizeram uma contagem para eles tomarem essa distância, sendo que analisou que 1 centímetro por ano, né? Então, a Terra tem tantos milhões de anos. Aí tem o carbono 14 também, tem datações dessas linhas também. Então, isso é a ciência, mas a Bíblia, incrível que pareça, a Bíblia não é um livro científico, não é um livro de ciência, mas tudo que ela fala de ciência ela é verdadeira. Hoje, pelos achados arqueológicos e pelas descobertas científicas, os cientistas estão passando a crer em Deus por conta da Bíblia já ter falado muito, muito antes deles. Sem ter tecnologia avançada, a Bíblia já falava.